Oi, amores, tudo bem com vocês? Que saudade, hein, meninas? Pra quem não me conhece, eu sou a Lê, responsável aqui por esse canal, tá? Faz alguns dias que eu não apareço aqui, né, amores? Mas é devido à correria, né? E como eu tinha explicado no vídeo anterior, nós estávamos em obras aqui em casa, então não tinha como vir gravar, meninas. E também porque eu não tive produção, sabe? Então, o que que eu ia vir trazer pra vocês, né? Deixa eu vir um pouquinho mais pra trás. Agora são mais ou menos, deixa eu ver aqui, 1h45, meninas, quase 2 horas da tarde. E eu tô vindo fazer esse vídeo agora aqui com vocês. E agora que eu consegui vir aqui pro ateliê, tá? Tive alguns compromissos durante a semana. Eu não sei se comentei aqui com vocês, eu sou líder de jovens da minha igreja, da Assembleia de Deus. E essa semana tem o nosso Confra Jovem, né, a festividade da nossa igreja. Então, tá sendo, assim, uma semana bem corrida, tenho bastante compromissos, a gente tá fazendo ensaios dos louvores. Então, assim, amores, devido a isso também, né, os preparativos pra esse Confra também, que eu não consegui tá vindo aqui gravando vídeo pra vocês, tá? Mas, resumindo, eu queria vir aqui conversar com vocês sobre algum tema, né? E aí eu fiquei pensando, meninas, e resolvi vir aqui conversar com vocês sobre questão de produção mesmo, né? Como que eu me organizo aqui no ateliê, dar algumas dicas pra vocês, tá? Já fazem... Gente, não repare meu cabelo, tá? Que ele não... Ele tem vida própria. Não liguem, que ele fica do jeito que ele quer. Pode ajeitar, daqui a pouco ele tá assim. Então, meninas, eu vim aqui hoje pensando em passar aqui pra vocês como que eu me organizo, como que é a minha rotina aqui com o crochê, tá? E dar algumas dicas. Como eu tava falando, já fazem 6 anos que eu comecei a trabalhar com crochê, mas assim, meninas, trabalhar daquele jeito de quando dá, não colocando o crochê como prioridade, tá? Passei alguns anos aí trabalhando dessa forma, e para nós que queremos viver da nossa arte, não é a melhor opção, meninas, tá? Se tem alguma menina aqui que me segue e tá nessa situação, tratando o crochê como uma renda extra somente, se você já tem o trabalho com CLT ou você trabalha em alguma outra coisa, tudo bem, né? Mas se tem alguma crocheteira aqui que trabalha em casa, né? É mãe, dona de casa, e não tá conseguindo conciliar, não tá conseguindo fazer o seu horário no crochê, fazer as suas produções, bater as suas metas, então esse vídeo é pra você, tá, amores? Eu vou contar pra vocês aqui mais ou menos como foi a minha situação, assim, até eu despertar. Eu sempre acompanhei desde o início as meninas do YouTube, tá? Mostrando a rotina delas, gravando. Claro que cada uma tem a sua rotina, cada lar tem uma realidade, né? Meninas, eu já falei em vídeos anteriores aqui. Cada uma tem meninas que têm filhos, tem meninas que não têm filhos, tem senhoras mais de idade. Então, assim, cada realidade é uma realidade, né? Mas eu venho trazer aqui, meninas, um pouco da minha experiência para que vocês possam aprender, se servir para vocês, né? Para que vocês venham também mudar, fazer esses pequenos ajustes para que vocês venham ter um retorno maior, tá bom? Eu, meninas, de 3 anos pra cá, que eu comecei a me dedicar mais ao crochê. E eu digo assim, meninas, me dedicar mais fazer o horário, colocar meta de produção, sabe? Isso é muito importante, meninas, porque a gente tem que ter um objetivo mensal. Ali, eu quero ganhar R$1.000 por mês. Então, você sabe que você tem que produzir 250 por semana, mas é 250 limpo, né, meninas? Tirando o nosso material. Então, a gente tem que ter esse controle, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, essa meta, né? Ah, Lê, eu quero ganhar R$1.500 limpo. Então, você tem que dividir ali quando eu preciso produzir na semana para mim atingir o meu objetivo no mês, tá? Eu divido assim por semana, meninas, porque, igual eu falei no vídeo anterior, faz 2 semanas, meninas, as 2 últimas semanas, eu não consegui produzir muita coisa.
Em 15 dias, meninas, eu consegui produzir, até tá aqui, vou mostrar pra vocês. O par de tapetes, eu já fiz, caiu a agulha. Eu já fiz o vlog aqui pra vocês, né, já trouxe o vlog. O tapetinho avulso, o menor, eu não trouxe vlog, eu vou trazer depois junto com essa passadeira aqui. Mas resumindo pra vocês, essa encomenda da minha cliente dá o total de R$ 500, que seria uma passadeira de 1,60 m no fio peludinho, que tá aqui, ó, amores. Eu vou, assim que eu terminar esse vídeo, eu vou dar continuidade nela, tá? Eu já fiz 2 carreiras, então faltam ainda 9, se eu não me engano. Então, eu tenho que dar continuidade nessa daqui pra atingir os R$ 500. Porém, meninas, essa produção já faz 15 dias, 2 semanas. Então, se eu for colocar na ponta do lápis ali, em 15 dias, mais de 15 dias, eu consegui produzir R$ 500. Então, nesse mês, dificilmente eu vou conseguir bater a minha meta. Então, é isso, sabe, meninas? Claro que imprevistos acontecem, né? Meu esposo resolveu aproveitar que ele tava alguns dias sem compromissos, né, de trabalho, pra tá fazendo essa reforma aqui em casa, que era necessário. A gente queria terminar a garagem. Um dia eu vou fazer um tour aqui na minha casa pra vocês verem onde eu moro, tá bom, meninas? Mas assim, ó, ele decidiu aproveitar esses dias, porque não é sempre que ele tem essas folgas, pra tá fazendo essas manutenções e pintura aqui em casa. Então, são imprevistos que a gente tem que estar ciente, meninas, de que pode acontecer, sabe? Então, assim, se a gente conseguir produzir um pouquinho a mais, por exemplo, na primeira semana do mês, tô sem compromissos, consigo produzir tanto essa semana. Ótimo, meninas. Sabe por quê? Porque você vai ter saldo para a semana que vem. Então, se na semana seguinte você tiver algum compromisso, você tiver que sair, se você às vezes já tem algum compromisso marcado, uma consulta médica, algo assim, você já tem saldo da semana passada. Então, não vai prejudicar a tua semana que virá, né? Quando você fechar as 2 semanas, você vai somar a sua produção, você vai estar batendo a sua meta, sabe? Então, assim, meninas, a gente precisa se programar, a gente precisa ter essa organização para que a gente consiga tirar o nosso salário do crochê. E eu passei, meninas, por muito tempo mesmo, tratando o crochê somente como um hobby, uma renda extra, e aquilo que entrasse para mim tava muito bom, sabe? Só que eu vi o potencial do crochê. Eu vi, meninas, que se eu me dedicasse, se eu tirasse as horas trabalhadas, eu conseguiria ter um bom salário estando em casa, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos. E aí, a partir disso, que eu me liguei, né, que caiu a ficha, opa, eu tenho uma profissão aqui, eu tenho algo que eu posso tirar mais do que se eu sair para trabalhar de CLT. Porque eu aqui, no meu caso, meninas, eu moro no interior. Então, se eu fosse sair para trabalhar, eu teria gastos com locomoção. Aqui a gente tem um ônibus que vem do centro para cá, mas o horário não bate, meninas, sabe? Geralmente as lojas fecham 6 horas, o ônibus vem do centro para cá às 5 horas. Então, assim, eu teria que ir com condução própria, então eu teria um gasto para ir, né, mensal, para ir para voltar. E ainda, meninas, eu teria que pagar alguém para ficar de olho nos meus filhos. Então, eu coloquei na ponta do lápis isso e eu vi que para mim não era viável, sabe? E quando eu me liguei que eu poderia ter uma renda boa com o crochê, se eu tomasse a decisão, meninas, de fazer o crochê a minha profissão, sabe? O meu trabalho é o crochê. Eu preciso produzir no mínimo 6 horas por dia. Então, eu preciso tirar essas 6 horas todos os dias. Como que eu organizo a minha rotina aqui agora, meninas? Na parte da manhã, eu não trabalho no crochê, raramente, tá? Porque a parte da manhã eu tiro para cuidar dos meus filhos, né? Da minha filha, porque meu filho já vai para a escola na parte da manhã. E para cuidar da alimentação, do almoço, tá? Aprontar ela para ir para a escola. Eu não preciso levar a minha filha para a escola, porque o ônibus passa aqui em frente à casa. Pegar ela na frente de casa, gente, isso é uma bênção. E leva ela e deixa ela aqui também. Então, assim, eu não tenho esse compromisso com o horário. Eu tenho que sair e levar ela. Uma mosca aí.
eu tenho que sair e levar ela até a escola. Não, meninas, eu posso muito bem, né, me organizar aqui. Quando dá meio-dia, ela já tá pronta, o ônibus passa aqui e deixa o meu menino, né? Eu digo meu menino, mas ele já tá um rapaz. Qualquer dia desses ele vai aparecer aqui no canal com vocês, pra vocês verem, né? Aí o meu menino desce e minha menina sobe no ônibus. Então, assim, até o meio-dia, meninas, eu procuro ter organizado tudo aqui em casa, sabe? Se precisar passar uma vassoura na casa, lavar uma louça do café, a louça do meio-dia meu menino lava pra mim. Quando eu tô menos atarefada, eu já deixo pronto, fica só os pratos do almoço. Então, assim, meninas, eu procuro me organizar, colocar roupa para lavar, passar um pano na área, né, que aqui é a estrada de chão. Então, sempre tem pó, tem que passar um pano na área todos os dias. Então, eu faço essa organização na parte da manhã, tá? Só um minutinho, meninas, eu vou pedir uma água pro meu menino. Voltei aqui, meninas. Então, eu consigo me organizar e eu faço assim, dessa forma. Quando dá, meninas, 1 hora, aí eu almoço, né, tudo certinho, vejo o que mais precisa ser organizado. Quando dá 1 hora, eu venho aqui pro meu cantinho e fico até as 5 horas, tá? Claro que tem as pausas, né, às vezes eu levanto, pego um golinho de café, algo assim, tomo uma água. Meu menino veio trazer água pra mim. Obrigada, amor. E aí, assim, meninas, eu tiro, né, até as 5 horas pra tá produzindo aqui, pra tá adiantando as minhas encomendas. Aí a minha menina chega mais ou menos 5h15, 5h30, ou eu paro antes e já preparo alguma coisa, um lanche, levanto, bato um bolinho ali rapidinho, coloco pra assar, já organizo assim um lanchinho pra ela, né, e aí alimento ela. Geralmente ela vai assistir um pouquinho, ou ela sai andar de bicicleta, né, porque aqui é bem tranquilo. Um dia eu vou mostrar pra vocês. E aí, meninas, eu volto pro meu crochê, tá? Se eu não tenho nenhum compromisso na igreja, se não é dia de culto, se eu não tenho ensaio com os meus jovens, que geralmente é na sexta-feira, eu volto pro meu crochê, tá? Volto aqui a produzir. Só paro, meninas, às 7 horas pra mim esquentar o jantar. Então, assim, isso quando meu querido quer janta, né? Então, assim, eu procuro, meninas, me organizar. Vou pegar minha agulha aqui. Peguei. Caiu. Depois eu vou contar a história dessa agulha aqui pra vocês, meninas. Vocês não imaginam quantos anos tem essa agulha. É o meu xodó. Deus o livre, essa agulha aqui é... Mas, ó, eu já trocando de assunto, né? Então, amores, aí eu passo essas horas produzindo. Geralmente, depois que eu esquento a janta, às vezes eu volto aqui pro ateliê pra produzir aqui, ou se não, vou produzir lá na sala, pra ficar um pouquinho, né, perto do marido, dos filhos. Mas, meninas, eu sempre procuro tirar no mínimo essas 6 horas por dia de produção, tá? O que me ajudou muito, meninas, a aumentar as minhas clientes e vender mais, tá? Já teve sim, meninas, os 2 últimos anos, eu fiquei alguns meses no início do ano sem vender, meninas. Fiquei, assim, foi bem difícil, sabe? Fiquei, acredito que uns 3 a 4 meses sem conseguir vender. Mas por quê? Foi o ano retrasado e o ano passado, 2023, 2024. Aí do meio do ano pro final as vendas davam aquela engrenadinha. Só que o que eu tava fazendo de errado, meninas? Eu não estava postando. Eu não estava usando as redes sociais ao meu favor. E não adianta, meninas, se a gente não postar. E tem algumas meninas que dizem, tem que postar todos os dias. Eu ainda falho nessa questão, meninas, sabe? Não posto todos os dias, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana eu posto os tapetes que eu produzi, as minhas produções. Eu posto a minha pronta entrega quando eu tenho pronta entrega, sabe? Meninas, só um minutinho. Amores, tive que sair correndo, recolher minha roupa. O tempo mudou e mudou assim, de repente escureceu aqui. Então, corri e recolhi minha roupa lá. Tá bom? Mas voltando aqui, meninas. Eu acho que eu tava falando sobre postagens, né? Então, meninas,
O que fez eu ter mais vendas e aumentar a minha clientela foi as postagens, meninas. Eu passei a postar no Facebook diariamente, nos stories. Pelo menos ir lá, dar um bom dia para as meninas, dar uma conversadinha, contar o que eu tava produzindo aqui, tá? Diariamente também no Facebook, no Instagram, tá? Então, assim, meninas, isso faz toda a diferença mesmo. Eu vi, assim, as minhas vendas aumentarem muito, muito mesmo. E a ponto de eu ficar sem pronta entrega, meninas, eu não consigo mais manter a minha pronta entrega, sabe? Pra mim não mentir pra vocês, o que eu tenho aqui de pronta entrega, meninas? Eu tenho um par de tapetes, tenho 2 ou 3 suplás, que eram um jogo, se eu não me engano, eu tenho 2 suplás ali, e tenho um tapete redondo, de quase 1 metro. Então, assim, até tinha um parzinho de tapete, tá ali, tô olhando pra ele, mas eu vou dar de presente pra mim, um parzinho não, um tapete avulso. Vou dar de presente pra minha madrinha, que ela fez aniversário essa semana. Então, esse já não vai ficar mais na pronta entrega. Mas assim, ó, meninas, é fazer um jogo, postar, não demora muito, eu já consigo vender, sabe? Só que eu posto, meninas, o segredo, meninas, é postar. A gente não pode ter preguiça, meninas, de tirar uma boa foto da nossa peça, tá? Eu, inclusive, investi numa placa de MDF, dessas mais fininhas, de 6 milímetros, porque o piso da minha casa aqui, ele é marrom, tá? Ele é marrom claro, assim. Só que não é com toda a peça que ele fica bonito, né, meninas? A gente sabe que um fundo branco, ele destaca muito mais a nossa peça. E então, o que que eu faço? Ah, inclusive a questão do meu banheiro, o piso do meu banheiro também não é branco. Então, não é todo jogo que combina ali, meninas. Até futuramente quero ver se eu reformo, né, se eu troco essa questão de colocar um piso mais neutro, para que eu consiga fazer essas fotos no banheiro, né? Atualmente eu faço como, meninas, as fotos dos meus jogos de banheiro são nesse painel de MDF que eu comprei. Eu coloco ali na minha sala, um dia eu vou mostrar aqui pra vocês. Coloco ali na minha sala e faço as fotos e os vídeos ali no chão, sabe? Com o fundo branco. Coloco uma florzinha pra dar um detalhezinho. E, inclusive, eu quero comprar, né, aquela plaquinha com a minha logomarca e tal, tudo certinho, pra colocar nos vídeos pra gerar mais valor, né, meninas? Então, assim, ó, tudo isso é importante. Tirar uma boa foto, meninas, tirar o tempo pra fazer essas fotos. Porque às vezes a gente tá com tanta pressa de colocar pra vender que a gente não se atenta a esses detalhes. E isso é importante, meninas. Tirar mais de uma foto. Se vocês verem no meu celular, meninas, tem 10, 20 fotos da mesma produção, 3, 4 vídeos. Mas é por quê? Porque eu faço várias fotos e depois, na hora de editar, eu vou vendo a qual que ficou melhor, sabe? Qual que chamou mais atenção, que valorizou mais o jogo, né? O jogo de passadeira ou a peça em si. E para tirar foto, meninas, de centro de mesa, eu também faço dessa forma. Eu pego a mesma placa de MDF, por quê? Porque a minha mesa, ela é de madeira. Então, ela não tem um fundo bom para tirar fotos de centro de mesa. Então, o que que eu faço, meninas? Eu coloco essa mesma placa em cima da minha mesa, encosto ela na parede e tiro a foto ali, com o fundo branco. Como vocês podem ver, se vocês verem aí nos shorts. Se vocês forem me seguir lá no Instagram, vocês vão ver as fotos, a maioria das minhas fotos ou é no fundo do meu piso ali, quando eu vejo que é o tom que combina, ou então é nesse fundo branco, sabe? Então, assim, meninas, tudo isso é importante. Isso a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? Mas é uma coisa, assim, que a gente tem que se atentar a esses detalhes, tá? Tudo isso valoriza a nossa peça, valoriza o nosso trabalho, tá bom? As pessoas veem que a gente é mais profissional, fica um trabalho um pouco mais profissional, sabe, meninas? E tudo isso faz diferença, tá? Então, tudo isso que eu mudei de alguns anos pra cá, que eu passei a prestar mais atenção nesses detalhes, fez muita diferença aqui no meu ateliê, meninas. Então, por isso que eu tô passando hoje aqui pra vocês. Quais foram as dicas? Ter horário para produção. Fazer uma meta mensal ou semanal
né? Pegar essa meta mensal, dividir nas 4 semanas do mês para bater essas metas, meninas. Postagem, se atentar, meninas, aos detalhes, fazer boas fotos, bons vídeos e, gente, postar periodicamente, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença. Se você tá aí com as suas vendas, mais ou menos, não tô conseguindo vender, tá muito ruim aqui, façam isso, tá? Façam, Lê, mas eu não tenho encomenda, faça pronta entrega, posta no Facebook, posta no Marketplace, meninas, tá? Tá coçando meu nariz aqui, meninas, vocês relevem, tá bom? Ó, o tempo tá mudando, já tá querendo cair a luz aqui, meninas. Então, já logo vou finalizar esse vídeo, tá bom? Meninas, façam isso, tá bom? Se atentem a esses detalhes. Se vocês não estão conseguindo vender, se esforcem, postem todos os dias. Posta no stories do WhatsApp, posta no Facebook, posta no Marketplace, façam um Instagram. Vocês têm que ter um Instagram, meninas, para postagem, tá bom? E outra coisa, meninas, aparecer. Vocês precisam aparecer, tá? Eu sei que a gente tem vergonha, eu tinha muita vergonha no início, tenho ainda até hoje, né? Mas assim, meninas, se a gente quer fazer dar certo o nosso trabalho, a gente precisa fazer isso, tá bom? A gente precisa se esforçar. A gente tem que ver o que é mais difícil, né? Eu sempre digo, o que é pior? Você tem que levantar todos os dias cedo, pegar um ônibus, pegar uma condução, faça sol, faça chuva, para estar lá num trabalho, para ajudar a prosperar a empresa de outra pessoa, ou você se esforçar e se esforçando dia após dia, começa dando um bom dia, começa mostrando as suas mãos, a sua produção. Depois, quando você se sentir mais segura, você vem aparecendo. Então, eu digo assim, o que é mais fácil para vocês? Sair, deixar seus filhos, deixar a casa, o conforto da casa, porque a gente sabe que é bom trabalhar em casa, né, meninas? Por exemplo, é tão difícil a gente sair num dia que tá chuvoso, no inverno, né? É mais difícil. E a gente produzindo de casa, meninas, a gente pode produzir do sofá com uma cobertinha, a gente pode produzir da cama, né? Então, assim, a gente tem que ver o quanto vale a pena e o que seria pior, né? Então, vamos se dedicar ao nosso crochê, vamos fazer o nosso melhor, né? O nosso melhor. Porque, às vezes, o que a outra crocheteira tá fazendo não é algo que a gente consegue fazer nesse momento, né? Lê, mas eu não consigo vir aqui gravar vídeos, eu tenho vergonha, eu não consigo vir aqui falar. Não tem problema, começa mostrando a sua produção. Não precisa você aparecer, sabe? Mas postem, meninas, postem todos os dias. Não quero aparecer agora, Lê, então posta a foto da tua produção, sabe? Tira uma foto ali, coloca a sua produção na mesa, coloca a sua agulha, a tesoura, tira uma foto e coloca assim, já estou nas produções. Aqui já iniciamos as produções. Bom dia, meninas, bora trabalhar, sabe? Tudo isso gera curiosidade, as pessoas vão começar a acompanhar vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, tá? O vídeo de hoje foi esse, eu queria vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma, tá bom? E se você gosta do conteúdo aqui do canal, se identificou comigo de alguma forma, deixe o like, se inscreve aqui no canal, tá bom, meninas? Que eu vou ficar muito feliz em ter cada um de vocês aqui comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.